Olá! Ao longo do mês de fevereiro, você vai acompanhar aqui no Harmonia a história da música contada em 3 programas. Na edição de hoje, você conhece o que se passou da Grécia Antiga ao Barroco. Descubra o desenvolvimento da música de concerto durante os séculos. E ainda, assista na íntegra o concerto número 10 de Vivaldi, com a participação do Quarteto de Flautas Doce Amsterdã, sob regência de Isaac Karabichevsky. O Harmonia começa agora. A civilização grega surgiu por volta de 2000 anos antes de Cristo, entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, com a migração de tribos nômades de origem indo-europeia. A vida política dos gregos era caracterizada pelas cidades-estado, sendo Esparta e Atenas as duas mais importantes. Em 197 a.C., os romanos decidiram intervir militarmente na Grécia, que ficou definitivamente submetida ao domínio de Roma. Mas os gregos, apesar disso, mantiveram a primazia cultural sobre o mundo antigo. Toda a cultura ocidental está diretamente ligada ao pensamento da Grécia Antiga. Com a história da música, não é diferente. Embora haja poucos registros do que era tocado na época, a Grécia nos deixou a base de toda a teoria musical que conhecemos hoje. A música grega é fundamentada na coletividade, na poesia e na dramaticidade. Eles lançam a primeira teorização em termos de escalas, em termos de organização da música deles em modos. Claro que já existia música parece que aparece junto com o homem, né? Mas eles são os primeiros a teorizar a respeito disso, aliás, a respeito de tudo, né? E é uma música que é ligada, sim, à tragédia, à língua grega. Os valores rítmicos, eles vão ser todos associados à sílaba da língua grega. O coro, ele tinha uma participação efetiva dentro da representação, né? Mas a música em si, ela podia ser feita de diversas maneiras, inclusive por aquele que era o protagonista. Woe unto man, brave Achilles, slain in trial by blood, for prize the bride of Menelaus, and father of Antigone, ruler of Thebes, self-rendered sightless by lust for expiation, lost victim of bewildered desire. Nor has Jason's wife fared better, giving life only to reclaim it in vengeful fury. Muitas vezes a música poderia ser feita até por aqueles que estavam assistindo. O conceito da fruição musical, como o Magnani já dizia antes, o conceito da fruição, ela era muito mais estabelecida na tragédia grega. A participação daqueles que assistiam com aqueles que estavam interpretando, ela era muito intensa, né? Como a música deveria servir para a educação do cidadão grego, tudo isso fez parte, quer dizer, a música foi muito pensada por Platão como parte essencial da construção da República ateniense, tal qual ela estava sendo elaborada. A ideia da música grega, apesar de todos os estudos que são feitos, ela ainda é muito experimental. Isso se perdeu no tempo. Buscar efetivamente o conceito da música grega é buscar muito a teoria que chega para a música a partir da Idade Média. E isso é mais efetivo. Segundo a tradição, Roma foi fundada em 753 a.C. No século II, quando vivia seu apogeu, o Império Romano chegou a ter cerca de 1.600.000 habitantes. Já a cultura na Roma Antiga se fundamentava nos preceitos gregos, que se mantiveram desde a invasão. Sabe-se muito pouco sobre a música do Império Romano. Há registros de que ela tinha forte influência da teoria musical grega e que estava diretamente ligada à confirmação do cristianismo como religião pelo imperador Constantino no século IV.
provavelmente a música que se praticava em Roma era muito parecida com a grega, mesmo por causa da influência da cultura, né? E do amor dos romanos pelo teatro grego. E os romanos, eles também tinham seus templos, também tinham seus cultos e absorveram enormemente da cultura grega. Mas principalmente no que diz respeito à teoria musical grega. Muito mais do que o modo como soava a música grega. Agora, nesses 3 primeiros séculos, e principalmente a partir do 3º século, com o imperador Constantino, com toda a afirmação da religião cristã, ela teve uma influência muito grande da música oriental. This dance? This lady is spoken for. A música que fica pra gente do período medieval é uma música mais profana e que vai entrar em contraste com o período que se segue, que é a Renascença, que vai ser uma época onde a música religiosa vai ficar mais em evidência. Claro que ela continua existindo, a música profana continua existindo, mas os grandes nomes desse outro período serão mais ligados à música religiosa. A Idade Média começa com a desintegração do Império Romano do Ocidente, no século V, e termina com a queda de Constantinopla, no século XV. A sociedade medieval era dividida em 3 classes: clérigos, nobres e servos. A arte deste período era bastante focada na religiosidade. Porém, temos ainda o registro de uma música profana, executada pelos trovadores e menestréis, que contavam suas histórias do dia a dia através de uma poesia cantada. Está ligado sempre ao teatro, né? Sempre que tem voz e música, ou seja, existe canto e música, você vai ter sempre uma representação um pouco teatral, apesar deles não fazerem isso nessa época. Eles simplesmente narravam essas histórias. Mas é interessante como é que essas lendas e essas personalidades vão ser resgatadas, inclusive até nominalmente, por exemplo, em óperas do século XIX, principalmente com Wagner. A Idade Média, por exemplo, a característica absoluta na arte em geral, no início, nos primórdios da Idade Média, até fases bem mais avançadas dela, é o anonimato, é o anônimo. A pessoa, ele se confunde com o coletivo, não se confunde com o indivíduo, não é o indivíduo que é importante. Então, a Idade Média é o início do crescimento do individualismo. Então, são 3 palavras-chave: individualismo, razão e fé. O jogo dessas 3 palavras, dos significados dessas 3 palavras, eles representam toda a evolução do pensamento ocidental. E isso é muito claro na música. Se pegar, por exemplo, a música da fase mais inicial da Idade Média, vamos dizer, com a queda do Império Romano, início do estabelecimento da Igreja Católica, essa é a música de um homem completamente subserviente à fé, à crença vigente, de um temor a Deus muito importante. Então é uma música que não tem nenhum tipo de apelo ao corpo.
é uma música espiritualizante. Ela não tem contrastes, ela não tem pontos culminantes, ela é algo linear. Do ponto de vista estético, é uma coisa muito monótona. Não que monótono seja uma coisa pejorativa, né? É uma característica dela. Com o estabelecimento desse conceito católico, da Igreja Católica, a gente passa a ter uma estruturação da música de uma maneira muito interessante. A música, ela começa a tender a ser funcional mesmo. Ela era utilizada, então, dentro de celebrações ou de cultos até. Eu estou falando de uma música ligada à religiosidade, né? Quando a gente chega no Papa Gregório, ele enxerga na música uma maneira de ser um direcionador, algo que fizesse com que a igreja fosse única em todas as partes que ela estivesse. O papado de Gregório Magno aconteceu no século VI, ainda na Idade Média. Ele desenvolveu um trabalho para unificar e fortalecer a Igreja Católica através da conversão dos anglo-saxões e da reunião da música usada nos rituais litúrgicos, conhecida hoje como canto gregoriano. Neste tipo de música, o texto é mais importante que a melodia, um modo de orar através do canto. Então, o canto gregoriano não é um canto criado pelo Papa Gregório, composto por uma só pessoa, é uma compilação, uma negociação política também, de unificação do rito cristão. Muitas as manifestações musicais religiosas da Idade Média, como os cantos ambrosiano, bizantino, anglicano e o canto gótico, por exemplo. Este último surgiu no norte da Europa, já no final da Idade Média, e se caracterizava por ser uma música puramente vocal, mas cuja importância está diretamente associada à introdução da polifonia. A música gótica, o que a gente vai chamar de gótico, vai ser a primeira manifestação de polifonia. O gregoriano, ele é cantado homofonicamente, no sentido não homofonicamente só de colunas, ele é cantado em oitava ou em uníssono. Polifonia é simplesmente quando você junta mais de uma pessoa cantando e essas pessoas estão com melodias que são independentes uma da outra, mas que elas se juntam e passam a se interdepender, formando um todo. E o gótico não é tão claro na música, o gótico como é claro nas artes plásticas. A ogiva gótica, a catedral, cuja nave central, ela predomina a dimensão vertical dela, a chamada perspectiva vertical, é quase que um símbolo direto da presença do homem. O homem reconhece Deus como Todo-Poderoso, mas ele se reconhece, então ele se coloca na base. A seguir, os períodos renascentista e barroco. É um minutinho só, o Harmonia volta já.